Olá, boa noite. Continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus, curtindo essa chuva gostosa. Inverno cearense, estava com o pessoal visitando a gente lá de Miami, nos Estados Unidos, hoje, na hora do almoço. Perguntaram, quando é que faz frio aqui? Agora. Está fazendo frio, né? Nosso inverno, é isso aí, é isso aí. Muito bom. Gente, nós fizemos o mês de janeiro trabalhando a nossa relação com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. A gente sempre faz a série Resoluções, são as resoluções de início de ano. Esse ano a gente está apontando para a mutualidade, o viver o Evangelho na base do uns aos outros. São mais de 40 mandamentos recíprocos. O termo alelos no grego quer dizer uns aos outros, aparece demais. Perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros, amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, assim por diante. Então, nós vamos trabalhar ainda, principalmente agora, a gente entrando no mês de março, a gente começa a trabalhar os mandamentos recíprocos. Provavelmente um pela manhã, outro à tarde. Então vai ser um tempo bem intenso, bem interessante. Mas iniciamos o ano falando sobre Deus e como Ele deve ser prioridade na nossa vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. O maior, os dois grandes mandamentos, né? E o próximo como a si mesmo. A gente viu a dimensão do amar a Deus, amar ao próximo, mas esse mandamento esquecido, que é o amar a si mesmo, a gente também trabalhou isso. E depois amar o mundo, no sentido de que Deus ama o cosmos, o mundo, traduzido por humanidade, pessoas. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador indistintamente. Então, nós terminamos o mês de janeiro com a série Resoluções e entramos no mês de fevereiro focado na Bíblia, como palavra de Deus, nossa fonte, única fonte de fé e prática, nossa base. Aqui é o livro de Deus, é onde nós conhecemos Deus. É o WhatsApp divino, é o recado de Deus para nós. Então, se você quer conhecer Deus, aqui, está revelado aqui, nesta palavra. E talvez o grande intuito que nós temos aqui, enquanto pastores e líderes nessa comunidade, é fazer com que você, pessoalmente, de forma responsável, seja protagonista desse encontro, reconhecendo que Deus está com você todas as manhãs. Não tem que esperar no domingo, não tem que esperar o pregador do YouTube, não tem que esperar o programa A, B, C ou D, mas você tem um encontro pessoal e individual com o Senhor todos os dias. Esse é o grande alvo, é fazer com que cada crente em Cristo Jesus priorize o encontro com Deus. O que nos leva à santificação, o que nos dá a vitória, o que nos faz viver vida cristã de poder, na verdade, não é o evento, mas o encontro. E esse encontro começa na individualidade, lá do nosso quarto, priorizando todos os dias. Quantos aqui têm lido a Bíblia pelo menos uma vez por semana? Quantos leem todos os dias? Está melhorando, hein? Está melhorando, é um grande número. É vitória, viu? Estou admirado. Amanhã eu perguntei também, eu disse, opa, coisa boa. Então, logo pela manhã, primeira coisa, prioridade antes do alimento, se bem que eu só tomo café meio-dia, todos os dias eu não como pela manhã, então, o meu de jejum é meio-dia. E aí, mas a primeira coisa, o meu alimento é palavra de Deus, palavra de Deus. E hoje foi interessante, entrando no livro de Números, aí você começa a ler o Velho Testamento, que aliás é uma coisa interessante. Você pode ler a Bíblia, lendo o Velho Testamento, lendo o Novo Testamento. Você pode ler um livro da Bíblia. Geralmente para meus amigos que não são evangélicos, eu recomendo começar pela leitura de João. Leia o Evangelho de João, Evangelho universal, Evangelho fácil de entender. Jesus tem vários encontros ali com várias pessoas. Então nós não estamos obrigando você a ler a Bíblia toda, a ler o Velho, o Novo Testamento. Não, você não pode deixar de ler a Bíblia
Todos os dias. Só, por favor, não entra naquela de que eu vou abrir aqui, no que cair, caiu, né? Judas foi e se enforcou, pronto. Aí você vai dizer, o que é que eu faço agora? Então esse é o perigo. Isso aqui não é caixinha da sorte. Quando eu era pequeno tinha o tal do realengo, um periquitinho lá que o cara tocava, ele abria, puxava um versículo, o cara disse, esse é o versículo, né? Então não é o versículo do dia, o devocional do dia, é a palavra de Deus. E se você ler na sequência, ler um capítulo, 2, 3 capítulos, pronto. Aí é o alimento perfeito, mesmo que você não entenda tudo, mas há muita coisa do Velho Testamento que foi escrito para o ensino nosso. Paulo destaca isso em 1 Coríntios, quando ele fala que essas coisas foram escritas como exemplo. Tudo que o povo de Israel passou, nós não precisamos passar se aprendermos com eles, né? Aliás, o livro de Hebreus também fala sobre isso. Então, meu devocional de manhã foi sobre o livro de Números, e lá dizia que o tabernáculo deveria ser montado e desmontado, aquela estrutura do deserto que antecedeu ao templo de Salomão. O tabernáculo deveria ser montado e desmontado por uma tribo apenas, a tribo de Levi. E Deus diz tacitamente, claramente, ninguém pode tocar, porque se tocar morre. A ideia é que Deus queria que apenas a tribo de Levi cuidasse do tabernáculo, ponto. Porque quando a gente chegar no céu, você pergunta para Deus por que ele fez isso, mas ele assim o quis. Então ele deixa um mandamento e você começa a ver a sacralidade daquilo, a responsabilidade de você ter a incumbência de cuidar, não só da tenda em si, mas pense na arca, o lugar onde a glória de Deus se manifestava, onde estavam ali os querubins. Então, é tão interessante que mais na frente, você continuando a leitura, você vai ver no livro de Crônicas um incidente em que a arca estava indo de um lado para o outro em Israel, e ela estava sendo conduzida por um carro de boi. E de repente, eu não sei se o boi tropeçou, se a roda caiu, mas a arca ameaçou então cair do carro novo. E um homem chamado Uzá foi pegar a arca, morreu fulminado. Aí vocês, que crueldade, o pobre, ele foi fazer uma boa obra, só que ele desobedeceu o mandamento, ponto. O mandamento é que só os levitas podiam tocar na arca. Então, se Deus diz para você não tocar, ainda que pareça bom, não faça. Se Deus diz que você não deve fazer, ainda que pareça legítimo, não faça. E essa é a importância de você conhecer os mandamentos. Provavelmente Uzá, ele se afastou da palavra e nem sabia, nem se lembrava mais. É tanto que por onde a arca andava, as pragas começaram a acontecer até que ela foi para a casa de um levita, de Obed-edom, e ali parou. Então, a leitura da palavra de Deus é vendo como Deus age, é tirando uma lição para a sua vida. Nem tudo que está no Velho Testamento é aplicável aos nossos dias, mas há coisas impressionantes. Uma que me impressiona bastante é a lei de Talião. Falei sobre isso hoje de manhã. A lei de Talião, se eu perguntasse assim, essa frase, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, está na Bíblia? Quem acha que está na Bíblia? Não precisa levantar a mão para não se entregar. Quem acha que não está na Bíblia, né? Aí uma vez eu fiz essa pergunta, um bocado de gente levantou, está na Bíblia não, isso é lá coisa de Deus, é de Deus ou não é de Deus? O cara disse, não é de Deus não esse negócio. Como assim? Quer dizer que se arrancar o olho de um, ele tem que arrancar o dele, também, o dele vai ser arrancado, Então quando você lê um versículo desse, por mais cruel que pareça, tem a graça de Deus no meio. Por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ao meu ver, no meu entendimento, quando eu leio, eu tenho ali a ideia de como Deus é um Deus sensível. Fala de sensibilidade, Deus é um Deus sensível. Por quê? Primeiro, ele diz que você não deve machucar o outro. Não machuque o seu próximo.
Hoje você não espeta a faca em ninguém, mas você espeta com a língua. Você fere pessoas com a língua ou é ferido com a língua. E vamos supor aqui que a língua seja uma espada, né? Um alfinete. Então o que Deus está dizendo é: não espeta o alfinete na outra pessoa. Porque se você fizer isso, o alfinete será espetado na sua própria pele. Então, primeiro é um Deus que diz: não faça. É a mesma coisa você ter um veneno e você dizer assim: mas não estava escrito no rótulo que era veneno. Eu comi, pronto, passei mal. Mas quando diz lá, é veneno, não coma. Ou então, alta voltagem, não toque. Ou material radioativo, não chegue próximo. Não é que o mandamento está sendo cruel, é que o mandamento está lhe protegendo, entende? É porque o homem é desobediente. Deus está dizendo: não machuque o outro. E a sensibilidade de Deus, quando Ele retruca, é exatamente isso. Você já viu quantas vezes você foi ofendido por alguém, às vezes verbalmente, você sentiu mal, você adoeceu, e a pessoa diz: não foi nada não. O cara pisa no teu pé e ele diz: foi nada não. Ele bate no teu carro e diz: não, isso não é nada. Ele acaba com você, ele te despreza, ele xinga, ele te maltrata. E aí ele diz: não, tem muito marido que faz isso com as mulheres. As mulheres, elas são vítimas de violência, e a violência nem sempre é física. Na maioria das vezes é violência verbal, que também mata, que também adoece. O que Deus está dizendo é: se você fizer, vai ser feito com você na mesma proporção. Então Deus sensível, que diz para o indivíduo que ofende, que o que ele faz dói. Então se você espetar um alfinete no outro, vai entrar em você na mesma medida, ponto. Não? Deus sensível. Aí você diz assim: não, mas agora nós vivemos na época da graça, né? Então hoje, na época da graça, você erra, você peca, você ofende, você machuca, você maltrata, e Deus revida ou não revida? Agora eu fiz isso tantas vezes, não aconteceu nada comigo, então você diz: estou na boa. Mas isso não é verdade. Porque quando você feriu alguém, Deus retribuiu. Só que não foi em você, foi em Jesus, que não merecia a retribuição. Está ligado, meu irmão, minha irmã? Que o pecado que você comete, que a dor que você infringe no outro, você pode não ter a reação imediata, como no Velho Testamento. O adultério que você comete, que no Velho Testamento merecia apedrejamento, você adulterou, você traiu sua mulher, você ofendeu sua mulher, você maltratou sua mulher e não aconteceu nada. Jesus pagou o preço e o troco divino. Ele levou sobre si nossos pecados. Isaías capítulo 53. E aí o cristianismo, ele se resume nisso: eu não obedeço a Deus porque tem uma lei. Eu obedeço a Deus porque Ele me amou e Ele tomou sobre si minhas culpas, minhas faltas e meus pecados. Porque muita gente diz: agora que eu estou em Cristo, então eu posso ofender à vontade. Olha, não aconteceu nada comigo. Se bem que há um princípio, né? O que você semeia, você vai colher. E atenta para uma coisa: cristianismo maduro não é cristianismo de regras. Regra não muda o coração. Regra pode mudar o comportamento visual, mas não muda o coração. A minha mãe mandava eu ficar sentado, mas eu estava em pé. Senta aí, menino. Eu estava em pé. Meu coração estava em pé. Ela mandou sentar, eu sento. Mas meu coração está em pé. Mas quando eu fazia estripulia no meio da rua, com as loucuras que eu fiz na minha juventude, eu não chegava às vias de fato, às vezes com a arma na mão, porque eu me lembrava dos meus pais e dizia: eles não merecem isso. Então eu deixei de fazer loucuras na minha vida quando jovem, por amor aos meus pais. E na vida cristã não é diferente. O que me freia de cometer uma loucura como homem, Armando, sabe o que é? É o amor que eu tenho por Jesus e o amor que Ele tem por mim. É isso que me freia.
O resto é hipocrisia, mentira, religiosidade, nada a ver, porque não resolve. Às vezes a gente quer impor, a gente quer botar regra, a gente quer fazer. Agora ninguém entra aqui nessa igreja de calça curta. Pronto, aí dá a regra. Ninguém, aí você quer regra. Eu já vivi esse cristianismo das regras. Então estou exemplificando aqui para você compreender como a leitura do Velho Testamento é importante para as nossas vidas, em ver como Deus lida, e como na época da graça, embora nós não tenhamos o mesmo rigor do Velho Testamento, nós tivemos o rigor de alguém que se fez maldição em nosso lugar ao morrer pendurado no madeiro. Então, amado irmão, abre a palavra de Deus e continua meditando, fazendo as duas perguntinhas, tá bom? O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito, amém? Convido você a se colocar em pé. Nós vamos terminar essa série da palavra com um salmo, Salmo 19. Salmo é bom, né? Porque ele é emotivo, mexe com as emoções, é poesia, não é doutrina, não é uma coisa dura, incisiva, é poético. A linguagem admite metáforas, comparações. Então vamos ler o Salmo de número 19 e vamos ler juntos, né? Bora lá? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Sol principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis Amém. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Palavra de Deus, né, gente? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Senhor, obrigado por essa noite em que o teu povo aqui se reúne, dedicando um tempo dos seus afazeres nesse final de semana ou nesse início de semana.
Pedimos que o Teu Espírito Santo possa iluminar o entendimento e ministrar, restaurar, trazer temor, honra ao Senhor da palavra e à palavra do Senhor. Pedimos que se alguém aqui, Senhor, porventura ainda não te conhece como Senhor e Salvador, seja uma noite de salvação. Pedimos que essa palavra, por onde quer que ela vá, Senhor, leve a honra que é devida ao Teu nome. O Senhor é de verdade a nossa rocha, nosso escudo, a nossa fortaleza. Abre o nosso entendimento, fala conosco, continua falando. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Um dos grandes filósofos teólogos da era moderna, C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele diz que esse Salmo 19 é o maior poema dos Salmos e a melhor peça de literatura do mundo. Nesse texto, Deus fala de si mesmo como Criador, Deus fala das maravilhas das Escrituras e fala como o coração do homem pode receber e reconhecer a bênção da revelação de Deus na natureza e na Escritura. Quando eu estava preparando esse texto, dos versículos 1 ao verso 6, eu coloquei o título do O Livro Sem Palavras. Dentre os diversos mundos que nos cercam, por exemplo, o mundo vegetal, animal, mineral, o mundo marinho, o mundo subterrâneo, Davi agora está olhando para os céus, imagine. Ele olha para o sol e para a sua trajetória. Verso 4 diz: aí pôs uma tenda para o sol. Ele está olhando e figurativamente falando, pensa no sol amanhecendo e anoitecendo, entrando na sua tenda. O verso 1 diz: os céus proclamam. Tem uma palavra hebraica aqui que quer dizer os céus falam, os céus pregam, os céus anunciam, os céus falam numa linguagem universal. Todo ser humano tem contato com o céu fala. Verso 2: um dia fala ao outro dia, uma noite a outra noite. Aqui é uma cíclica e interminável aula, é uma escola semanal, mensal, anual. É Deus falando todo o tempo, dando uma aula na medida que a natureza floresce. Diz o texto no verso 2 que a natureza é como uma fonte inesgotável de água que jorra. Verso 3: não há linguagem, nem palavras, não se ouve som, porque a comunicação da natureza é para os olhos, para os sentidos outros, é para o paladar. Não há linguagem, nem palavras, não se ouve som. A comunicação é para a mente, para o coração. Essa mesma comunicação que nós temos entre nós, né? Eu me lembro, minhas filhas, a gente tinha uns códigos que eu estabelecia em casa, e quando a gente ia para o shopping, eu soltava as meninas. E a Elô disse: você não pode soltar elas aqui. Eu disse: posso, eu já estabeleci um código ali. E elas andavam para cima e para baixo, e de vez em quando o olho do pai arregalava assim bem grande, e elas saíam correndo e vinham para perto. Ih, não pode. Não precisava dizer nada, não precisava gritar, não precisava ralhar, né? Você vê às vezes os pais dizendo: para menino, aí o menino não para. Ele diz: para menino, o menino não para. Se você fizer de novo, eu vou te não sei o quê. O menino faz de novo e ele vira um mentiroso, porque não cumpre coisa nenhuma do que fala, e a criança vai desobedecendo. Lá em casa não era assim, não. A regra era a terceira é problema. Então a linguagem corporal, né? Você conhece bem o marido, conhece bem a mulher, linguagem corporal, seu amigo, seu filho, seu pai, basta um gesto, você já sabe. Então a natureza, ela tem uma expressão aqui que não tem som.
toda a terra vê, toda a terra lê, toda a terra ouve as palavras da criação, e a criação aponta para o Criador. Uma tenda para o sol, a alvorada, o crepúsculo. A Septuaginta, uma tradução do hebraico para o grego, feita na época de Alexandre o Grande, traduz erroneamente, dizendo que Deus fincou uma tenda no sol. Não é isso. Deus fez uma tenda para o sol. Essa era a perspectiva de Davi. Verso 5. O noivo sai do descanso em direção à noiva. É como um herói. Verso 6, é do leste para o oeste, é uma linguagem fenomenal. Ele está olhando a natureza, como lá na minha casa, no apartamento que eu estou, emprestado por um amado irmão, já estou lá há uns 5 anos, eu acho. Da minha sala eu vejo o mar, da minha cama eu vejo o mar, onde eu estudo eu vejo o mar. Então é um apartamento pequenininho, 49, acho que 50 metros quadrados, mas eu vejo o mar. E todo dia é uma pintura diferente, todo dia é um colorido diferente, o entardecer, o pôr do sol. E toda vez que eu vejo essa pintura, eu penso na glória daquele que criou todas as coisas, e glorifico o nome do Senhor. Do leste para o oeste. Sim, porque a terra tem 2 movimentos, movimento de rotação e movimento de translação. Você olhando aí nessa gravura, olha que interessante. Davi estava na terra, pequenininho. O movimento de translação é esse de 365 dias. Aliás, se a terra rodeasse o sol, levaria talvez 27 dias para fazer isso. Mas ela tem uma rota elíptica que dura exatamente 365 dias. Em um ano, a terra faz essa volta no sol. Mas ela também gira ao redor de si mesma, no seu eixo, chamado movimento de rotação. É daí que nós temos a definição dos dias. Davi não tinha conhecimento científico, mas ele reconheceu que o que se contempla na imensidão dos céus apenas revela a glória do Criador. E desde a antiguidade, o homem se encanta com a imensidão dos céus, seus astros, meteoros, cometas, planetas. Aliás, o encanto se tornou tão estreito que os homens começaram a adorar a criação ao invés do Criador. Romanos 1, 25, Paulo diz: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, desse modo eles adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. E aí vem toda essa mística, essa coisa dos astros, das constelações, os horóscopos. E aliás, a gente pensa muito que idolatria é uma estátua em qualquer lugar que as pessoas se ajoelham diante dela. Mas a grande verdade é que quando você coloca seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, seu pet, sua casa, seu carro, seu dinheiro, seu trabalho, seu status, seu estudo no lugar de Deus, você está adorando a coisa criada ao invés do Criador. É idolatria. Não tem como prosperar. Então a palavra de Deus, ela é muito clara nisso. Os céus estão aí, a natureza está aí, os animais, as árvores, tudo que a gente vê ao redor, a chuva, o sol, o céu, o relâmpago, o trovão, a terra, o mar, os rios, as fontes, tudo isso aponta para o Criador. Por isso o povo judeu era proibido de adorar o que se via nos céus. Êxodo 20, Deuteronômio 4. E era proibido de praticar astrologia, porque os povos ao redor adoravam os astros. Tudo que existe nesse mundo tem uma causa inicial. A criação sempre vai pressupor um Criador. Então atente, você deve ser o maior admirador da natureza como uma obra divina. Porque nada disso, nem uma mangueira dessa, nem um cajueiro desse, nada acontece
por acaso, não foi uma explosão, tem uma lógica. E Davi compreendia que Deus fala aos moradores da terra por meio da criação com o seu livro sem palavras. É o livro sem palavras, que todos leem. E pode ser compreendido por todos os povos, independentemente da sua língua, da sua localização e do seu status. Paulo argumenta sobre a indesculpável posição dos judeus diante da revelação divina, pois em todo o mundo e para todos a criação revela a glória de Deus. Não vê quem não quer, quem se nega, quem está incapacitado pelos seus próprios pecados. Tem um livro que eu recomendo que vocês leiam, chamado O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. É um livro antigo, é um clássico. E ele trata exatamente do testemunho da manifestação de Deus em várias culturas que nós nem nos aproximamos, nem conhecemos direito. Demonstrando que a natureza iluminou as mais diversas culturas no mundo. Mesmo onde o evangelho não chegou, as pessoas tiveram a oportunidade de adorar o Criador ao invés da criação. Paulo, quando chega em Atenas, ele vê as várias estátuas, os vários deuses, mas tinha uma lá que Epimênides instituiu, chamada a estátua ao Deus desconhecido, ou o monumento ao Deus desconhecido. E Paulo começa falando desse Deus desconhecido para mostrar Jesus, o verbo que se fez gente, o Deus que se fez carne. Então, para introduzir o Cristo encarnado, Paulo começa com a crença comum dos gregos, de que havia um Deus desconhecido além daqueles que já estavam no panteão. Até nos dias de Abraão, pensa comigo, você acha que Abraão frequentava uma igreja batista, uma igreja presbiteriana? Claro que não. Abraão estava em Ur dos Caldeus, uma civilização completamente pagã, mas foi ali que Abraão recebeu uma revelação, um chamado de Javé, ou Yahvé, ou Jeová. E esse Javé chama Abrão, muda o nome dele para Abraão, e diz: vai, sai da tua terra e da tua parentela, e você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar, mas em você serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a universalidade do evangelho. Não guarda para você, meu irmão. Você é como Abraão, você é como a Sara. Você foi chamada e abençoada por Deus e tirada de um lugar desconhecido para ser porta-voz da graça dele para todos os que Deus colocar na sua vida. E é interessante, quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, Javé não era um Deus tribal, não era o Deus de uma tribuzinha, porque de novo é dito que nele, Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Não era um Deus da tribo. E quando Abraão chega à terra prometida em Canaã, nós temos ali pelo menos 10 nações descritas e outros 30 povos, do Egito até a Caldeia. Está na página 21 do livro Fator Melquisedeque, esses dados. E outra coisa que interessante, né? Dentre todos os povos que estavam ali, o destaque é para Sodoma e Gomorra. Um povo que estava vivendo completamente contrário à lei da natureza. 2 homens numa ilha, depois de 100 anos você vai encontrar, 200 anos, vamos botar 200, né? Está parecendo os aposentados americanos, tem um cara de 350 anos lá, recebendo, né, dinheiro. Mas se você colocar 2 homens numa ilha e voltar lá depois de 250 anos, o que é que você vai encontrar? Ossos. 2 mulheres numa ilha, depois de 250 anos, o que é que você vai encontrar lá? Ossos.
Se você colocar um homem e uma mulher numa ilha depois de 250 anos, sai de baixo porque vai ter uma confusão grande lá. Gente para todo lado na ilha. Não é não? Lógica. Natureza, simples. Mas Sodoma e Gomorra, já naquela época, indo contra a lógica natural de Deus, tinha um comportamento reprovável, e Deus teve que acabar com aquela cidade. Mas no meio de tudo aquilo, Abraão encontra em Canaã uma cidade chamada Salém, Shalom, paz, e um rei chamado Melquisedeque, rei da justiça. Então, em meio à idolatria, em meio à promiscuidade dos povos da região, Abraão encontra esse rei da justiça. E é lindo, Abraão dá o dízimo para ele. Ele é sacerdote do El Elyon, o Deus Altíssimo. Gente, ninguém foi lá levar uma Bíblia, não tinha nada escrito, era revelação divina para aquele povo. O Deus Altíssimo era conhecido dos textos ugaríticos, incluindo fenícios. O que eu quero dizer para você é que você vai no interior do Amazonas, você vai na África, na tribo mais distante, e você vai encontrar ali traços da glória de Deus. Melquisedeque, olha, veja o que está escrito aqui, que interessante. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, Gênesis 14, e abençoou Abrão dizendo: bendito seja Abrão, Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Olha aí, não consta que ele recebeu uma revelação tão específica quanto Abraão, mas quando Melquisedeque vê Abraão, ele traz para ele o quê? Pão e vinho. Lembra alguma coisa? A última ceia. Lembra de outra coisa? A ceia do Senhor. Que coisa, né? Prefigurando aquilo que ainda haveria de acontecer. Bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. E aí Abraão entrega 1/10 dos bens que ele possuía a esse Melquisedeque. Anos atrás eu tive o privilégio de ir ao Peru. Fui em Lima, em Cusco. Em Cusco tem um aeroporto muito invocado, porque o avião faz a volta ao lado do morro, parece que vai bater. É um negócio meio punk você aterrissar em Cusco, ali no Peru. E depois nós fomos ao Machu Picchu, aquela famosa cidade que fica assim no alto dos Incas, né? Então olha que interessante. Pachacuti, um rei Inca, mais ou menos de 1438 a 1471, ele levou o Império Inca ao seu apogeu. Estou falando aqui nas Américas. Ele reconstruiu a cidade de Cusco, fez ali no Peru grandes palácios dedicados ao Deus Sol. Os incas adoravam o Deus Sol. Você vai ver figuras do Sol, fazem parte da adoração deles. Ele construiu um palácio dourado chamado Coricancha, comparado ao Templo de Salomão. E ele construiu a majestosa Machu Picchu, que foi redescoberta em 1904, inclusive por 2 missionários. O Salmo Inca, do livro História dos Incas, de Alfred Metrô, fala exatamente sobre essa história. Vamos aqui, ó. Pachacuti, o rei Inca, ele começou a questionar Inti, o Deus Sol. Quando ele escreveu assim, ó: esse corpo luminoso segue sempre um caminho determinado, realiza tarefas definidas e mantém horas certas como as de um trabalhador. Esse negócio está muito mecânico para ser Deus. Ele começou a questionar. Se em ti é Deus, por que ele não faz algo original? Questionou o rei. Além disso, a radiação solar pode ser diminuída por uma nuvem qualquer que passe. Então ele olhava o sol e quando uma nuvem passava, pronto, acabou a luminosidade, acabou, pronto, não ilumina mais, agora é sombra. E ele olhava e dizia: não, se ele é Deus, como é que uma nuvem pequenina consegue tirar essa radiação? Aí
Começou a questionar. Então Pachacuti restaura uma antiga crença no conceito Viracocha, que queria dizer que há um Criador de todas as coisas. E esse Criador tinha adoração em várias culturas, desde o Alasca até a Terra do Fogo lá no Ushuaia. Gente, olha que lindo essa descrição, que não está na Bíblia. Mas olha o que a natureza é capaz de fazer na mente e no coração de pessoas. Aqui tem um resumo, eu vou ler para vocês, falando sobre esse Deus Criador. Ele é antigo, remoto, supremo, não criado. Também não necessita de satisfação vulgar de um consorte. Ele se manifesta como uma trindade quando assim deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão. Ele criou todos os povos pela sua palavra. Aqui ele repete Heráclito, ele repete Platão, ele repete Filo, ele repete João, o apóstolo. Assim como todos os Wakas, espíritos, ele é o destino do homem, ordenando seus dias e sustentando-os. É na verdade o princípio da vida. Cara Inca, sem nenhuma ligação com o Evangelho, está falando exatamente a revelação dada a João. Pois aquece os seres humanos através de seu filho criado, Punchal, o disco do sol, distinto de Inti. É ele quem traz paz e ordem, é abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. Os homens, gente, a natureza, os homens, a raça humana, eu diria, anda nos seus próprios caminhos, mas Deus não os deixou sem testemunho. Presta atenção numa coisa importante. Quando você prega o Evangelho, você não prega só para salvação. Você também prega para condenação, no sentido de que se a pessoa ouviu e não creu, ela é indesculpável. E a revelação de Deus na natureza é uma espécie de testemunho de que o homem é indesculpável, porque ao olhar a natureza, ele deveria reconhecer que há um Criador por trás de todas as coisas. Entende? Está lá. Pode abrir o entendimento? Sim, abriu aqui, ó, para esse rei. Então a criação sem palavras prepara o caminho para a voz da graça. E aí eu tenho um conselho do velho pastor. Em cada pessoa, qualquer que seja a religião, há sempre uma fagulha da pessoa de Deus, porque elas são criaturas de Deus. Então nós precisamos encontrar esse veio comum. Ao invés de você pegar a Bíblia e dar na cabeça dele, seu desgraçado pecador, procura saber no que ele crê. Ele é hindu, ele é espírita. Meu pai era um espírita. Eu li Allan Kardec, meu pai me levava para aquelas sessões, e os homens botavam a mão na minha cabeça, os guias, caía todo mundo, mas eu não caía, porque eu não acreditava no negócio. Meu pai disse, um dia você vai cair. Meu pai queria que eu caísse, porque era o passe, né? Aí, quando eu me converti, eu fui para casa, o que eu ia dizer para meu pai? Que meu pai era um pecador desgraçado, que ia para o inferno porque ele era espírita? Não. Eu comecei a encontrar coisas em comum, do que eu cria e do que ele cria. Fazer o bem. O Evangelho segundo Allan Kardec. Então, ao invés do Evangelho segundo Allan Kardec, vamos olhar o Evangelho, pai? Vamos. O senhor já leu o Evangelho? Não. Então vamos olhar o Evangelho, João. Aí sentarmos para ler o Evangelho de João. Aí disse, puxa, que interessante. Então você acha um ponto comum, entende? O católico
Temente a Deus, ele acredita em Jesus na cruz. Ele não sabe o que aconteceu na cruz, ele não aplica aquilo para a vida dele, porque ele aprende que se ele rezar bem muito, ele vai para o céu. Se ele fizer boa obra, ele vai para o céu. Se ele pedir a intercessão de Maria, ele vai para o céu. Mas ele tem um ponto comum, ele respeita a pessoa de Jesus. Você sabia que o muçulmano acredita que Jesus é um profeta? Ele só não é tão grande quanto Maomé. Eu já discuti, bom sentido, já conversei com muçulmanos legítimos, horas e horas e horas e horas e horas, mas eu só pude discutir com ele porque eu li o Alcorão. Então, quando ele falava uma coisa, eu disse, vamos aqui, e a gente achava um ponto comum. O que é que eu estou dizendo aqui para vocês? Não achem que vocês ou nós somos os privilegiados que vamos para o céu e todo mundo vai para o inferno e que se lasca esse povo aí, idólatra, aceita, e aí pronto. Aí você se afasta da responsabilidade de trazer para Jesus. Não, 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 não. São criaturas de Deus, gente. Do homem mais santo, do mais ímpio, mais doente, o mais idólatra, não interessa. Eles foram feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos que encontrar nele, como Stanley Jones, 55 anos na Índia. Ele queria ajudar a libertar a Índia da opressão colonialista da Inglaterra. E ele andava com os indianos, falando sobre a religião deles, encontrando pontos comuns. Sentou com Gandhi. E Gandhi tinha aquela de não pegarem armas, de tentar uma revolução. Ele não queria a luta armada. E Stanley Jones levou ele a compreender o Sermão do Monte. E Mahatma Gandhi ficou tão encantado que ele andava com o Sermão do Monte debaixo do braço. E muitos indianos vieram ao conhecimento de Jesus por causa daquele homem, que se vestia como alguém da Índia, que andava no meio das pessoas, mas não estava lá para ser influenciado, nem convertido, nem calar a boca, nem consentir com toda aquela loucura daquela crença, mas para transformar, para encontrar um lugar comum, uma ponte sobre as águas. Entende, irmão? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nossa tarefa, enfim, é dizer ao mundo que o Deus desconhecido é Cristo, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo 2,5. E agora a gente pula para o livro com palavras, né? Para a gente terminar. Primeiro o livro sem palavras. Depois o livro com palavras, versículos 7 a 10. Agora temos uma mudança de linguagem e de ritmo. Mudamos do céu para a terra. A palavra escrita de Deus recebe agora diferentes nomes que traduzem o caráter e os resultados desta palavra na minha e na sua vida. Primeiro, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Ela restaura a alma. Essa palavra é capaz de restaurar coisas quebradas. Essa é a única palavra que faz mudança de caráter, gente. Não é mudança de religião. Nunca convide um católico para se tornar um batista. É a pior coisa que você pode fazer na vida. Não convide um espírita para ser batista, um bandista para ser batista. É capaz dele continuar perdido para o resto da vida. Você tem que apresentar Cristo Jesus, o Senhor, Salvador, a cruz, a ressurreição, o poder do Evangelho. Apresenta a palavra de Deus. Quantas vezes eu andei nas universidades conversando com professores, com alunos, que criticavam a Bíblia, faziam, assim, eles tratavam a Bíblia com desdém. Mas aí a minha pergunta era o seguinte: você já leu alguma vez? Disse, não, nunca li. Como é que você refuta algo que você nunca leu? Ora, que inteligência é essa, né? Não quero, não gosto, é isso, é aquilo. Já leu? Não, não li. Pronto. Então como é que você pode nem falar? Vai ler, vamos ler. Desafio você a ler. Quantos se converteram lendo a palavra de Deus? Josh McDowell foi um exemplo assim, grande apologeta. Então a lei é capaz de restaurar a alma. O testemunho pode dar sabedoria às pessoas mais simples.
E o simples aqui não é o ignorante, é aquele indivíduo que sabe que depende de Deus. A simplicidade de uma criança, que abre o seu coração para que a palavra de Deus entre. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ai, que lindo! A palavra de Deus é a verdadeira alegria. Na bonança, na escassez, na fartura, na escassez, tendo, não tendo, livre, preso, solto, como o apóstolo Paulo. A epístola aos Filipenses, o cara está preso, e ele está escrevendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Nós temos uma população triste, doente, depressiva, a tristeza no coração dos homens. E agora eles vão colocar enfeites e vão começar a tocar música de carnaval, mas nem a música eles vão curtir, nem a dança eles curtem direito. Sabe por quê? Enchem a cara. E ao encher a cara eles passam para outra esfera, nem sente. E na segunda-feira, na quarta-feira, tudo volta. O boleto volta, a dor volta, o problema volta, a mulher volta, o filho volta, a droga volta, tudo volta. O crente em Cristo Jesus não precisa de nada artificial para ser alegre, porque a nossa alegria é o Senhor em nós. Entende? Entende? Aleluia! É a palavra de Deus que nos dá contentamento, né? Contentamento de Filipenses. O contentamento é assim, ó. É tendo como se não tivesse, não tendo como se tivesse. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque Paulo, a sua alegria vinha da sua relação com Deus. A palavra vai te dar isso, irmão. Fica com ela todos os dias, vai vir uma alegria no teu coração inexplicável. O temor do Senhor é límpido, ele permanece. A honra, os juízos são verdadeiros, são justos, são mais desejáveis que ouro, mais doces que o mel. E aí dos versos 12 a 14, vem, aqui eu chamei da estante, a prateleira, né? Onde é que vai ficar a palavra? A revelação, Deus fala sem palavras, Deus fala pela palavra, e agora onde é que eu coloco a palavra? No meu coração. Deus vai entrar agora no âmago do coração. É uma estante do livro, sem palavras e com palavras. Além disso, por ele se admoesta o seu servo e os guardar a grande recompensa. Aqui os juízos de Deus, eles são admoestações para nossas vidas. O juízo aqui é a palavra que vai me corrigir, a palavra que vai me dar direção. Falamos sobre isso a semana passada. A recompensa em guardar a palavra, andar com Deus, Ele vai adiante de você. O salmista fala daquilo que ele mesmo provou, seu coração, admoestado pela palavra, que foi guardada, armazenada. A grande recompensa em meditar, memorizar, internalizar a palavra. Verso 12, ele faz mais ou menos um trabalho de CR, né? Ele elogia a lei, mas ele diz assim: eu sou incapaz de guardar a lei. Eu sou incapaz de guardar toda a lei, de obedecer toda a lei. Eu sou falho. E o salmista disse: eu não consigo cumpri-la integralmente, como Paulo em Romanos 7. Mas com o Espírito de Deus, a lei perfeita, a vontade de Deus vai sendo aplicada na minha vida. Aquilo que era um hábito ruim do passado, que eu dizia que eu era vencido por aquilo, eu não tinha como me livrar, agora em Cristo Jesus há um poder que eu posso agora me livrar daquilo. Não tem como dizer eu não consigo, eu posso dizer eu não quero. Você continua pecando e diz que não consegue? Não, você tem que ser honesto e dizer eu não quero, porque se você quiser de verdade e se render ao poder do Espírito Santo que habita em você, Ele vai te tirar desse vício, um dia de cada vez. E o pessoal do CR conhece muito bem isso.
Pessoal da casa de recuperação sabe o que é: limpo só por hoje, um dia de cada vez, até se tornar um hábito. Então é hora de sair da negação, reconhecer onde estamos, depender da misericórdia de Deus, voltar ao primeiro amor, priorizar o que em teoria sabemos ser a palavra perfeita de Deus. Só a luz da palavra pode revelar quem eu sou e onde estou. A palavra é o espelho perfeito. Por isso é preciso confessar nossa negligência e pedir a absolvição até dos erros inconscientes. Verso 13 ele diz: me livra da soberba. É o pecado da presunção, que acha que sabe tudo, que pode tudo. É o indivíduo que não entende que a adoração começa amanhã, de madrugada na sua casa. Não é aqui, é lá, começa lá. Quando você vem com a palavra de Deus, você não vira aqui um cliente exigente, querendo e maltratando pessoas. Você vem aqui com o coração de servo, não para receber, mas para dar. Porque você já recebeu do Senhor em abundância. Então tira a soberba do coração. E aí o verso 14, para terminar, o pessoal do louvor pode subir. As palavras dos meus lábios. O salmista orou a Deus para que o guardasse das atitudes pecaminosas. Agora ele pede a Deus que santifique suas palavras e o que vai permear o seu coração. Sem isso é impossível ver a glória de Deus no livro, sem palavras, na natureza. Tampouco vamos ouvir e obedecer ao que está na palavra de Deus. Por fim, tudo será feito para agradar o Senhor. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Senhor, rocha minha, onde eu estou firmado. A palavra de Deus não é sobre a areia, é sobre a rocha. Palavra, meu alicerce, meu redentor. Então, amados, o livro sem palavras, a natureza, o livro das palavras, as sagradas escrituras manifestam e revelam a glória de Deus. Posso ignorar, menosprezar, rejeitar, para morrer na ignorância e viver como um miserável pagão. Como posso crer, meditar, honrar, obedecer a palavra que revela quem Deus é e o que Ele quer para a minha vida? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Os céus manifestam a glória de Deus. Abra o seu coração, irmão. Deixa de ser amargo. Deixa de secar os seus olhos. Pede para Deus te dar sensibilidade para notar na natureza a glória dEle. Até nas pessoas que estão ao seu redor, que elas não são pessoas para serem feridas, são pessoas para serem amadas, admiradas como uma obra-prima de Deus. Sua esposa que Deus te deu, seu marido, seu filho, seu pai, até seu pet. Mas ele é uma criaturinha de Jesus, certo? Ele não pode assumir o trono da sua vida. Não pode ser sua fonte de alegria, nem sua fonte de tristeza. Porque tudo isso passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, seja sensível. Peça a Deus para lhe dar uma semana de sensibilidade. Certo? Até a formiguinha. Aí tem gente que vai perguntar: mata a formiga ou não mata? Até a formiguinha. Olha aí o caminho dela. Veja a glória de Deus, a organização, as abelhinhas, né? Eu não sei porque que ele fez a barata, mas tudo bem. A barata, interessante a barata. Tem a cascudinha, tem aquela horrível. Às vezes é para dar susto na gente, né? Para mostrar que nós somos grandes, enormes, mas frouxo demais. Uma barata sai correndo. A lagarta, o calango, né? Que fica lá, hein? Aí olha para o seu filho, olha para o seu marido, olha para você no espelho e diz:
glória a Deus, olha que coisa que Deus fez. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, né? Entendeu? Então veja a glória de Deus na natureza. Veja a glória de Deus nessa palavra santa. Essa igreja tem que permanecer na palavra. E depende da sua busca diária e meditação e de encontro pessoal, do encontro pessoal com Deus. Quero perguntar se tem alguém aqui nesse auditório que veio aqui hoje à noite e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, o Cristo da palavra, aquele que morreu segundo as Escrituras, deu a sua vida, pagou o preço dos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, é poderoso para lhe dar a vida eterna. Tem alguém hoje à noite? Levanta sua mão aí se tem alguém. Eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se tiver alguém, todos são crentes em Cristo Jesus, amém? Se Ele voltar agora, você está na internet aí, ó. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, faz sua confissão aí. A palavra diz em Romanos 10:9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e lá no teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então faz a decisão aí por Jesus, tá bom? E talvez a grande decisão é nossa diante de Deus. O que Deus está querendo é que você, como crente em Cristo Jesus, decida contemplar a glória de Deus naquilo que está ao seu redor, em você mesmo, e que você abra o seu coração e priorize a leitura, a meditação da palavra de Deus. Amém? Quantos estão comigo? Vamos continuar lendo a palavra? Levanta a sua mão aí. Senhor, eu amo a tua palavra, eu amo a tua palavra. Povo de um livro, para a honra e glória de Jesus. Obrigado, Deus, por essa noite tão preciosa, por esse salmo tão lindo, tão revelador. Abre o coração do teu povo, para que a gente não fique embrutecido pelo dia a dia, pelas notícias, pela mecanicidade das nossas atividades. Ajuda a gente a pausar, Senhor, a curtir o sábado, a parar durante o dia, olhar a natureza, olhar o sol, olhar a chuva, olhar tudo que está ao nosso redor e dar glórias ao teu nome. Senhor, é tão lindo pensar que um dia o Senhor há de nos dar novos céus e nova terra. Nós não vamos ficar voando por aí, né, Senhor? Nós vamos viver um novo céu e uma nova terra, sem pecado, onde a justiça vai habitar e o Senhor estará conosco para sempre. Mas enquanto aqui estamos, Senhor, queremos crescer no conhecimento do Senhor, na intimidade com a tua palavra. Obrigado por essa igreja que te ama, que ama a tua palavra. Te agradecemos, dá-nos uma semana de vitória para a honra e glória do teu nome, pois te pedimos isso em nome de Jesus, amém.